Voltando lá para a nossa sequência de slide de apresentações, o próximo ponto que eu gostaria de abordar com vocês são algumas facilidades que nós temos também que permite que você possa customizar a nossa faixa de opções. Eu posso personalizar essa faixa de opções fazendo indicativo de novos comandos ou novas ações. Não só a faixa de opções, mas como a faixa indicativa de guia de acesso rápido, onde você pode estar trabalhando com elas e fazendo indicativo de incluir novas ações e modificar aquilo que você queira montar. Criando, inclusive, uma nova guia, acrescentando novos comandos, agrupando em uma única guia os comandos mais utilizados para uma determinada ação que você está fazendo e assim por diante. O processo de realização desse tipo de trabalho é muito simples. Retornando aqui para o Excel, nós vamos dar um clique aqui na guia Arquivo, no canto superior esquerdo da tela, e nós vamos até Opções. Em Opções, você pode trabalhar com personalização da faixa de opções. Ao dar um clique, ele vai disponibilizar na tela para você o que você pode estar trabalhando na faixa de opções. Lembrando, aqui do lado direito ele te mostra a faixa de opção que você tem padrão, com as guias principais. E aqui do lado esquerdo você tem os comandos mais utilizados. Mas se você der um clique aqui nesse drop-down, você vai ver algumas outras coisas, como por exemplo, comandos fora da faixa de opções. Isso é um outro ponto importante. O Excel tem uma quantidade enorme de recursos que continuam disponibilizados ali para você. Mas como a tela estava ficando poluída para exibir todos eles, optou-se por manter somente os mais utilizados no dia a dia. Você precisa de algum outro dele, não é que ele foi retirado. Ele está presente, está disponível aqui para você. É só acessar essa lista com os comandos fora da faixa de opções, onde você tem uma lista enorme de recursos disponibilizados aqui que você pode acrescentar. Precisa? Só dar um clique nele aqui e indicar onde você quer acrescentar, em qual ponto, em qual das faixas você quer. Precisa de criar uma nova guia? É só dar um clique aqui, ele já disponibiliza a guia onde você acrescenta nome e faz o que você desejar a respeito disso. Lembrando, você pode customizar também essa estrutura da barra de acesso rápido. Clicando na célula aqui também, que é uma outra forma de você poder buscar essas informações, e você pode dizer quais são os comandos que estão presentes e visíveis aqui na tela, quais deles você gostaria de ver. Eu quero criar sempre uma nova pasta de trabalho, não quero clicar na guia arquivo e fazer isso. É só você habilitar o comando e ele já está presente ali para você. Precisa de mais algum outro? É só você fazer referência disso ou ir novamente aqui para mais comandos, aonde guia de acesso rápido você pode disponibilizar e indicar o que você quer colocar. E aqui você pode estar indicando também qual é a posição que cada um deles vai ser apresentado. Trazendo a caixa de diálogo para cá, eu posso dizer que eu quero que o botão novo seja sempre o primeiro a ser apresentado dentro dessa estrutura. O botão nova pasta de trabalho. Um clique no botão OK e nós temos ele disponibilizado. Eu havia comentado com vocês também que existem diversas formas de navegação pelo Excel. Milhares de teclas rápidas, como nós havíamos comentado. Eu gostaria de mostrar para vocês uma dica muito interessante. Se você apertar a tecla Alt com uma dessas faixas de opções habilitadas, observe o que vai acontecer nesta condição. Ao apertar a tecla Alt, o Excel se encarrega, através dessas pequenas caixas aqui, fazer um indicativo de quais são as teclas rápidas que eu vou acessar qualquer uma dessas ações aqui. Por exemplo, eu quero ir até layout de página. Alt, P, e eu já estou no layout de página. Ao chegar até a guia layout de página, ele já vai me mostrar todos os comandos presentes nesta faixa de opções, no caso a guia layout de página, quais são as teclas rápidas que eu vou utilizar para fazer o meu trabalho ali. Por exemplo, eu quero ver agora a questão da orientação de página. Aperto o O e ele já me disponibiliza o que eu quero visualizar, como retrato ou paisagem para a configuração de página. Então, quando eu havia comentado que nós temos milhares de teclas rápidas, nos referenciamos justamente a isso. E tem algumas outras que a gente usa no dia a dia, como aqui mesmo visto, né? Ah, mas eu não sabia que o Alt igual era a tecla rápida para isso.
Voltando então, através da tecla rápida Alt, você pode acessar qualquer um dos recursos disponibilizados nas faixas de opções, disponibilizadas em cada uma das guias, ou na barra de acesso rápido, que você tem ali disponibilizado, ele vai numerando os botões de acordo com a sequência onde eles estão sendo apresentados. Batendo a tecla S que você elimina a visualização, a apresentação dessas informações. Um outro ponto importante que eu gostaria de apresentar para vocês é o fato de que algumas das caixas de diálogo que antes eram visíveis quando você pedia o comando fonte ou alinhamento, elas continuam presentes e você pode continuar a utilizar qualquer uma delas. Se você observar aqui, eu tenho o agrupamento fonte na página inicial. Sempre que você clicar nessa seta aqui ao lado, você verá um pequeno resumo indicando do que se trata e inclusive te mostrando qual é a tecla rápida necessária para você chegar até a caixa de diálogo da configuração de fonte, que é o Ctrl Shift F, no caso do Excel em português. Vou dar um clique aqui e ele já disponibiliza a caixa de formatar fonte para mim. Lembrando que existem outras teclas que a gente sempre utilizou para esse tipo de ação que continuam sendo disponibilizadas, como o próprio Ctrl 1 que exibe novamente a tecla rápida mostrando a caixa de diálogo de fonte para que eu possa fazer uso dela. A mesma coisa acontece aqui no caso de alinhamento. Posicionei, ele me mostra, um clique ali, ele vai me mostrar novamente a mesma caixa, mas não fonte, mas sim alinhamento para que eu possa fazendo o alinhamento do texto ou o que eu quiser trabalhar nesta condição. Faixa de opções está te ocupando espaço, você quer um pouco mais de espaço para poder trabalhar e não está precisando dos comandos propriamente ditos ali disponibilizados, sem problemas, dê um duplo clique na orelhinha da faixa de opções. Ela some, ela está disponibilizada, você sobra nesta condição mais espaço para que você possa trabalhar. Quer voltar a exibir? Duplo clique. Ele mostra isso novamente para você. Lembrando que aqui ainda nós temos as dicas e truques de minimizar, maximizar a tela, fechar no caso do Excel, a ajuda, o help ali disponibilizado, como eu posso pedir e de que forma que eu quero visualizar. Se eu quero ocultar as faixas de opções automaticamente, ele some com tudo, inclusive com as guias disponibilizadas, eu tenho ainda mais espaço para poder trabalhar. Eu clico aqui, eu vou pedir que ele me mostre somente as guias, ou clico aqui novamente, eu vou pedir que ele me mostre guias ou comandos, ou o duplo clique ali, o efeito é o mesmo. E aproveitando que nós estamos aqui nessa posição, vocês estão observando que eu tenho uma informação diferente agora aqui, né? Eu tenho aqui o indicativo do perfil do usuário. No caso, ele está me mostrando o meu nome aqui. Ao fazer essa solicitação, eu posso estar alternando entre trabalhar com um perfil pessoal, buscando dados, por exemplo, no SkyDrive, ou o meu perfil corporativo, onde eu estou buscando as informações nos servidores da empresa. Então, eu posso trocar essas informações, esses perfis automaticamente, de tal modo que aquela lista com os arquivos mais recentes utilizados ou que você esteja trabalhando, ele mudará de acordo com o perfil que você tenha disponibilizado aqui nesta condição. Continuando na nossa apresentação, trabalhando com funções. Nós temos uma quantidade enorme de funções disponibilizadas no Excel. Como eu havia comentado com vocês, são mais de 460 funções. E o interessante desse trabalho é que elas trabalham de forma integrada. Você pode combinar funções. Lembre-se, o Excel é um grande sofisticado Lego. Você consegue mesclar as informações do jeito que você desejar. Assim como no Lego, você pode montar o brinquedo que você quiser, aqui no Excel você pode montar o relatório que você desejar. E essas funcionalidades e essa combinação de recursos dos comandos e principalmente das funções é o que permite isso. Normalmente você busca nessa lista de 460 funções um procedimento específico e não consegue encontrar. Ou então está utilizando uma função de uma forma inadequada. Existem outros recursos e outras funções ali dentro do Excel que permitem que você faça esse trabalho de uma forma muito mais eficiente. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns desses exemplos. Primeiro, como eu posso utilizar comandos ou funções de um modo mais eficiente. Nós vamos abrir aqui uma pasta de trabalho, onde nós temos dois exemplos. Aqui, na cálculo de R1, ele está me mostrando uma forma de cálculo
de imposto de renda. Eu tenho aqui a definição das informações de salário, qual é o percentual de imposto de renda que cada um desses colaboradores da empresa deverá pagar, qual que é a dedução dele, e isso tomando como base a tabela de cálculo de imposto de renda que eu tenho aqui ao lado direito dessa tabela. Eu tenho uma outra planilha aqui colocada que é exatamente igual. Eu vou até trabalhar com o Ctrl Page Up, Ctrl Page Down, e vocês vão observar que elas são muito parecidas. Cálculo de R1, cálculo de R2. A única diferença está aonde? Nesta condição aqui, que no cálculo de R2 ela está em branco, está zerada. Essa informação está zerada. Mas eu tenho aqui a montagem da função C. Eu tenho uma função C aqui aninhada, na verdade, eu tenho 4 funções C aninhadas aqui, procurando as informações nas 5 faixas de contribuição de imposto de renda que eu tenho disponibilizado aqui nessa tabela auxiliar. E se eu der um clique aqui na fórmula, ele vai colorir a informação dizendo de onde ele está tirando cada um dos dados. A fórmula está montada, gastamos um pouco de tempo para fazer, etc. Mas o nosso caso aqui que eu gostaria de abordar com vocês é um pouquinho diferente. Na hipótese da criação de uma nova faixa de imposto de renda, por exemplo, a retenção de R$5.000, vamos passar a pagar 35% de imposto e R$900 de parcela a deduzir do imposto de renda. A informação está ali disponibilizada. Eu preciso de vir até aqui o cálculo de R e fazer uma modificação nesta fórmula para acrescentar essa nova faixa. É algo que vai dar um pouco de trabalho. Vai dar um pouco de dor de cabeça que a gente consiga fazer esse tipo de atividade, por um motivo muito simples. Trabalhar com Cs aninhados requer muito cuidado, muita atenção para que a gente faça o trabalho da forma correta. E vai dar um trabalho danado, eu não vou tomar o tempo de vocês com isso. Eu gostaria de mostrar uma outra coisa para vocês. Vamos até aqui, cálculo de R2. E eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. R$5.000 é a nova alíquota ou a nova faixa de retenção. Enter. Se vocês observaram aqui, já recalculou, né? O índice de alíquota é de 35%. Novamente, ó, ele já alterou o resultado aqui e parcela deduzida de imposto de renda, 900. O resultado está aqui, está pronto, ok? Agora, perguntar não ofende e ainda não paga imposto. Qual dos dois modelos é mais prático e mais eficiente? O modelo do cálculo do IR, através da utilização da função C, alinhada, etc., e com todas as dificuldades que nos causa para acrescentar uma nova faixa de retenção, no caso do nosso exemplo aqui de imposto de renda, ou um novo modelo de alíquota de desconto, ou uma nova região que nós estamos explorando, ou um novo distribuidor que nós estamos trabalhando de forma colaborativa, ou eu utilizar o conceito disponibilizado aqui nesta fórmula, onde a simples inserção dos dados já atualizou a informação. E o resultado está aqui. Clicando na fórmula, na verdade nós não estamos usando uma estrutura de Cs para fazer este cálculo, e sim a função índice, onde eu estou pedindo que ele busque as informações em uma tabela, no caso aqui a tabela de cálculo do imposto de renda aqui disponibilizado para nós, eu estou pedindo que ele busque a informação que está de D11 na base de cálculo que é dentro dessa estrutura, ou seja, eu estou utilizando uma função de pesquisa e referência para que você possa buscar e localizar a informação desejada nesta condição. Aquele trabalho que antes nós fazíamos de índice de correção de acordo com o mês de referência, e eu podia colocar só 7 meses ou 7 Cs dentro de uma fórmula, os outros eu tinha que estar fazendo concatenação ou fazendo mágica, dividia de 6 em 6, não precisa de nada disso, aliás, nunca precisou. A utilização da função índice Corresp ou do PROC-V, que muitos de vocês também estão habituados a utilizar, pode estar fazendo esse tipo de trabalho de uma forma muito mais eficiente. Era o que eu havia comentado, nós utilizamos funções e combinando esses recursos nós podemos obter resultados bastante interessantes.
Um outro resultado que eu gostaria de mostrar a vocês também nessa linha de raciocínio é algo que talvez tenha passado desapercebido num exemplo que nós usamos agora há pouco, aqui na planilha áreas. Eu não sei se vocês lembram, mas nós criamos copiamos, melhor dizendo, a planilha centro a partir da norte, digitamos o nome aqui e o nome apareceu aqui automaticamente. Posso dar um duplo clique aqui até trocar o nome para Sudeste. Enter. E se vocês observaram, aqui na célula B2, ele já trocou o nome. Ele está pegando essa informação automaticamente de lá. Existe uma função do Excel que faz esse tipo de ação? Não, não existe uma função. Na verdade, existe uma combinação de funções que faz esse tipo de trabalho. Se nós dermos um clique aqui na célula Sudeste, nós vamos observar que nós estamos usando a função direita, velha conhecida de muitos de vocês. Ele pega um determinado número de caracteres à direita de um texto. Que texto é este? Que é a função cell file name. Essa talvez vocês não conheçam. A função cell me apresenta e me disponibiliza uma série de informações importantes sobre células ou referências que você aponte. No caso aqui, eu estou utilizando o argumento filename. O que me dá o argumento filename? Se eu selecionar só o termo cell filename até A1 fecha parênteses e pedir a tecla F9, ele vai calcular só esse pedaço da fórmula. Isso aqui é uma outra dica importante também quando você está debugando funções do Excel e ela não está atingindo o resultado desejado, você pode vir selecionando partes dela e pedindo F9 que o Excel calcula só aquele pedaço para saber se ele está executando efetivamente do jeito que você deseja. E foi o que eu fiz aqui. Selecionei, ele está me dando um indicativo. Olha, a informação que você está procurando é: esse arquivo está gravado no Drive E, Office 2013, Excel 2013, abre abre colchete, área XLS, fecha, Sudeste. Eu quero capturar esse nome, Sudeste, só que ele varia de planilha para planilha, porque eu não vou fixar obrigando que todas as minhas planilhas passem a ter daqui para frente um número determinado e obrigatório de caracteres. Então eu vou utilizar a função direita para isso, junto com um caractere, para saber quantos caracteres tem esse texto e localizar onde está o fecha colchete. Ao selecionar este tipo de indicação, ele vai me dizer quantos caracteres eu preciso para isso. Mas o que eu quero mostrar com esse tipo de função é que ele vai voltar a função como escrita originalmente, não trazendo ou mantendo aquele texto congelado no meio do caminho, como nós havíamos conseguido com a tecla F9. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a combinação de funções do Excel permite que você faça um trabalho bastante flexível e extenso e amplia consideravelmente o horizonte de utilização da ferramenta. A ferramenta não está limitada só a uma função específica que você está procurando. Volto a frisar, a combinação de funções permite que você consiga realizar trabalhos muito interessantes e em diversos desses casos eliminando até mesmo a criação de macros para realizar determinadas tarefas ou ações, como nós vamos estar vendo aqui ao longo dessa nossa apresentação. E, voltando a esse nosso exemplo aqui, nós temos a tabela índice junto com a função corresp buscando essas informações. Um outro ponto importante, tabela IR. Essa tabela IR ele está buscando as informações disponibilizadas dentro dessa estrutura. E aqui nós estamos usando um recurso de definição de nome de área, que é o uso da função desloc, que permite que, com novas informações que são disponibilizadas aqui, essa área cresce ou é expandida de forma automática. Se eu for até aqui a guia fórmula e pedir gerenciador de nomes, eu for buscar o indicativo de tabela IR, eu não estou fazendo apontamento para uma área ou para um endereço. Eu estou fazendo um apontamento para este intervalo com o uso da função desloc. A função desloc é uma função muito prática no Excel, onde você pode empregar para uma série de funcionalidades. Ele é um autêntico canivete suíço, tem 1001 funcionalidades ou utilidades. Uma delas aqui, a função desloc, junto com a função conte valores, ele define que o meu intervalo crescerá automaticamente, basta com isso que eu simplesmente acrescente novos dados na sequência ou imediatamente abaixo da última linha disponibilizada dentro dessa estrutura. E com isso facilita o meu trabalho, que poupa a atividade de manutenção na sequência.
Nós vamos ver daqui a pouco maiores detalhes de como é que esta função pode ser utilizada ou empregada no nosso dia a dia. Voltando aqui para a nossa apresentação, como estávamos comentando, existe então uma quantidade enorme de funções presentes no Excel. E a combinação delas é que permite que você amplie consideravelmente o seu leque de utilização do produto. Volto a frisar, o Excel é um grande e sofisticado Lego. Nós estamos, no caso aqui do Excel, limitados muito mais pela nossa falta de imaginação do que restrições efetivamente do produto para que você possa fazer com que todo o trabalho aconteça de uma forma muito mais prática e eficiente. E falando sobre range dinâmica, que é exatamente esse exemplo que nós utilizamos agora há pouco nesse cálculo do IR. Vamos ver com detalhes como é que nós podemos trabalhar com o caso desse range dinâmico. Esse range dinâmico nós vamos aproveitar para utilizar e mostrar uma série de pequenas situações que podem ser vivenciadas no dia a dia. E como eu havia comentado, a combinação de diferentes recursos do Excel permitem que essa sua pasta de trabalho fique muito mais eficiente. Eu tenho aqui uma situação onde nós temos algumas informações aqui disponibilizadas nessa pasta de trabalho na guia dados. E aqui eu tenho a guia apresentação. A guia apresentação é onde nós vamos mostrar essas informações. Eu tenho aqui um drop-down que foi disponibilizado e ele busca essas informações aqui tomando como base a planilha. Ele cola as informações ou traz as informações para cá e o gráfico é alterado automaticamente. E essas informações estão vindo daqui. Ao eu acrescentar um novo produto aqui, nessa relação, eu gostaria que essas informações fossem disponibilizadas e apresentadas ali. Eu vou indicar aqui um celular. Enter. 20, 30. Selecionar os dados, trazer as informações para cá, ok. Os dados estão aqui disponibilizados, eu gostaria agora que em apresentação e celular não aparece aqui nessa lista. Não aparece por quê? Botão direito do mouse, sobre o objeto, formatar controle, ao drop-down, ele está trazendo isso da lista de produtos. Onde é que está a lista de produtos? Fórmulas, nós vamos aqui ver o gerenciador de nomes, e no gerenciador de nomes ele faz o indicativo. Produtos está disponibilizado. E eu preciso vir até aqui e fazer uma modificação. Olha, a lista de produtos não está mais até a linha 8. Ela está indo agora até a linha 9. Então eu tenho que apagar, linha 9, dar um clique no botão OK e... Deseja salvar? Sim, salva. Clico fora aqui, em uma célula qualquer, ou ESC para desabilitar a seleção do objeto drop-down. E agora eu vejo que a lista de celular está aqui presente e as informações já estão aqui disponibilizadas. Mas o meu problema, todas as vezes que eu fizer algum tipo de modificação lá, eu preciso de lembrar que eu tenho que ir até aquela caixa de diálogo, gerenciador de nomes, que está aqui disponibilizado, Ctrl F3, a tecla rápida para que você acesse ela lá. Ele está fazendo indicativo aqui no texto que está sendo apresentado para mim como a dica ou o tip desse botão. E eu preciso de lembrar de estar fazendo isso. E nem sempre isso acontece, ou às vezes os usuários da pasta de trabalho, que não fomos nós que construímos, vão acabar esquecendo de fazer isso. E isso gera problemas ou complicações. E aí é o fato, explorando melhor os recursos da planilha, planejando melhor a construção dessa sua planilha ou pasta de trabalho, nós vamos encurtar consideravelmente o meu trabalho ou o trabalho de todos de manutenção nessa pasta de trabalho. Como é que nós podemos estar fazendo isso dentro dessa estrutura? Vamos ver como é que nós podemos construir de uma forma mais inteligente esse nome de área? Eu vou utilizar o mesmo nome, produtos, para não ter muito trabalho, mas eu vou modificar a minha estrutura aqui dentro. E para isso eu vou utilizar a função desloque. Sinal de igual. Eu vou fazer um indicativo lá. Desloque. A função desloque ela trabalha originalmente com 5 argumentos. O primeiro argumento dele está me indicando quem é o ponto de ancoragem, ou quem que é o ponto de referência inicial, o canto superior esquerdo desse intervalo que você quer trabalhar. Muito bem, no meu caso aqui é a célula A3 da planilha dados. É onde eu fui lá e dei um clique e ele já colou essa informação
lá na célula. Lembrando, ele disponibilizou dados, ponto de exclamação, como nós podemos observar aqui, dados, ponto de exclamação, cifrão A, cifrão 3. Isso quer dizer o quê? Em qualquer outro lugar que eu for usar esta informação, nessa pasta de trabalho ou em qualquer outra pasta de trabalho, ele sempre fará referência à célula A3 da planilha dados. Sempre, eu não tenho que me preocupar com isso. Em algumas outras situações, como nós veremos mais à frente, eu retirar um desse cifrão ou da linha ou da coluna, tornará meu trabalho significativamente mais flexível. E vamos ver alguns desses exemplos. Mas fui lá, fiz o primeiro argumento, fiz o indicativo, ponto e vírgula. Vou colocar agora o segundo argumento. O segundo argumento, quem que é? Ele vai, eu indico para ele aqui, tomando a célula A3 da planilha dados como referência, quantas linhas você quer se deslocar. Para baixo, se for positivo, para cima, você põe um número negativo. Com esse indicativo, ele pode fazer com que esse intervalo de dados ande ao longo da sua tabela de dados. Existem algumas outras situações que isto é muito útil. Por exemplo, eu quero buscar informações ou dados de um determinado centro de custo, ou do primeiro. Ele vai pegar na parte de cima. Eu quero o segundo. Posso pedir que ele se desloque 10 células para baixo com esta condição. Que eu vou colocar 0, ponto e vírgula. O terceiro argumento, quantas colunas você quer deslocar? Se número positivo para a direita, se número negativo para a esquerda. Ponto e vírgula, 0. Eu quero continuar como referência ele. Ponto e vírgula. Agora o quarto argumento. Quantas linhas, uma vez que você definiu qual é o teu ponto de referência, e você não, nesse nosso caso, não quis se deslocar para nenhum dos dois lados, nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, em nenhum dos dois eixos, eu vou fazer um indicativo agora dizendo para ele quantas células você quer que sejam ocupadas ou que eu tenha de altura nesse meu intervalo. Não sei, e aí é que está o segredo. Então nós vamos usar a função conte.valores para fazer esse tipo de trabalho. E indicando o intervalo que eu quero. Conte-valores. O que faz a função conte-valores? Ele conta quantas células estão preenchidas dentro de um intervalo que eu indicar. O intervalo que eu vou indicar será aqui. Mesas até esse intervalo que é o local que eu quero que ele busque como informações. Ponto e vírgula, último argumento, quantas colunas eu quero de largura dentro dessa tabela. No meu caso, eu quero uma única coluna porque eu só quero a estrutura de produtos. Poderia estar disponibilizando um outro conte valores caso eu queira fazer a indicação e buscando mais informações à direita. Conforme eu vou acrescentando novos meses, por exemplo, eu quero que esse meu gráfico reconheça esse dado automaticamente. No nosso caso aqui não, eu só preciso da coluna de produtos, é o indicativo dele. Um clique no botão confirmação, ele disponibiliza os dados e se eu clicar aqui novamente, ele vai fazer um tracejado aqui neste intervalo indicando qual é a área que ele buscou com essas informações. Trabalhoso isso? Reconheço, é trabalhoso, mas olha o efeito prático disso. Eu posso disponibilizar essa lista aqui, novamente, e eu vou buscar agora uma nova informação para que eu possa colocar nessa lista, que agora é um notebook. 40, 50, seleciono o intervalo desejado, arrasto, ele já faz o incremento automaticamente e, sem precisar de fazer mais nada, eu busco as informações e elas já estão aqui presentes. E notebook já está disponibilizado aqui na minha lista, sem que eu precise fazer nada, sem que eu precise acrescentar linha de código ou macro para que esse intervalo seja ampliado automaticamente. Volto a frisar, interações ou combinações de recursos como esse que eu acabei de mostrar para vocês existem aos milhares dentro do Excel, justamente para facilitar o seu dia a dia de trabalho, justamente para fazer com que o seu trabalho ganhe em termos de produtividade. Conhecemos a ferramenta um pouco melhor e podemos explorar essas informações de um modo mais eficiente para obter o resultado desejado. Gráficos. Falando aqui um pouco de gráficos ou mini gráficos, nós temos uma quantidade enorme de alternativas que nós podemos obter em termos de acabamento, qualidade das informações e como nós podemos estar trabalhando no nosso dia a dia. Temos 10 diferentes famílias de gráficos agrupadas. Gráficos de barra, gráfico de linha, pizza,
divididos em 53 diferentes subtipos, o que me dá mais de 100 diferentes modelos de gráficos. E N gráficos personalizados que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Lembrando, temos uma série de ações que nós podemos utilizar com recursos, por exemplo, de um gráfico recomendado, como é o caso desse, ou até mesmo com a utilização de mini gráfico. Antes de vir trabalhar com a questão do gráfico recomendado com vocês, eu gostaria de mostrar um recurso muito legal presente no Excel, que é o mini gráfico. O mini gráfico são pequenos gráficos que você pode disponibilizar já com um perfil da estruturação, por exemplo, de um dashboard no seu trabalho, onde ele coloca pequenos gráficos em células. E eu posso fazer a disponibilização dessas informações aqui, pedindo que no caso desse nosso exemplo, na célula H, ele disponibilize pequenos gráficos me mostrando como é que ficaria o resultado disso. E como eu quero inserir alguma coisa, nós vamos sempre na guia inserir, e lá na guia inserir eu consigo localizar as informações que eu quero com isso. Eu tenho aqui o agrupamento de gráficos que eu quero trabalhar e aqui mini gráficos. Eu vou fazer a solicitação dele, gráfico de linha. E ele vai abrir uma caixa de diálogo perguntando para mim, muito bem, você quer criar mini gráficos. Quais são os intervalos de dados que você quer? Os intervalos de dados que eu quero trabalhar são esses daqui. Para cada um deles, eu quero uma linha de gráfico para treinamento, outro para palestra, workshop, soluções, certificações, etc. E eu deixo essa informação disponibilizada. E aonde eu quero o mini gráfico? Um clique no botão OK, ele já me disponibiliza aqui nas células, em cada uma delas que estão indicadas aqui, o gráfico representando a informação que está disponibilizada ali. E como eu tenho um mini gráfico selecionado, eu tenho uma guia adicional chamada Design, que é ferramentas de mini gráfico como indicado aqui, para que eu possa fazer os ajustes e trabalhar naquilo que eu desejar em termos de acabamento. Agora, o interessante disso tudo aqui é que isto é uma informação viva aqui no Excel. Tanto é que se eu vier até aqui e fizer a troca desse número, ao invés de 24, eu vou fazer um indicativo de 40, observe o que acontecerá aqui no caso desta curva que representa as informações de treinamento. 40, Enter, ela é alterada já automaticamente. E ela é recomposta de acordo com os números. E se eu fizer a indicação de aumentar a largura desta coluna ou a altura de cada uma dessas células, esses gráficos são redimensionados automaticamente para que eles passem e continuem a ocupar todo o espaço disponibilizado na célula, para que você possa representar de uma forma clara as informações que você tenha selecionado ali. Mas eu tinha comentado com vocês que o Excel tem um recurso de sugestão de gráfico, né? Eu seleciono os dados que eu desejo e eu vou pedir inserção, e ao invés de pedir ou eu montar o gráfico, F1, etc., eu vou deixar para que o Excel me indique qual é o gráfico mais adequado para essas informações selecionadas. E ao solicitar isso, ele vai me mostrar, olha, para o gráfico que você tem aqui disponibilizado, o mais indicado é que você utilize um gráfico de barra. E eu posso solicitar, clique no botão OK, e o gráfico de barra é disponibilizado e está pronto aqui. Já ganha as guias adicionais de ferramenta de gráfico, aqui análise rápida de cada um deles, ações que eu posso fazer. Eu posso buscar outro tipo de informação, como esse aqui, ó. Eu gostaria de buscar um gráfico ou apresentação de um modelo de gráfico mostrando qual é o volume de vendas de cada uma das informações ali disponibilizadas. E, de novo, guia inserir, eu vou até gráfico recomendado e ele já vai me mostrar não um gráfico de coluna, mas já apresentando um gráfico de pizza, que é o mais usual caso eu queira fazer a apresentação de proporções. Visualizando outro exemplo de tabela, onde nós temos uma série de informações aqui disponibilizadas, muito parecidas com a da tabela 1, só que aqui acrescentamos uma linha de total. Podemos selecionar as informações desejadas aqui e também solicitar, inserir e pedir que ele faça um gráfico recomendado. Um clique no botão aqui, ele já disponibiliza a informação para mim, aqui neste caso, mostrando as informações de produto para cada uma das categorias em coluna e, no caso aqui, o total geral em um gráfico de linha, onde você pode, botão direito do mouse, ao clicar nesta condição, e solicitar para ele que você faça algum outro tipo de ajuste. Por exemplo,
formatar série de dados nesse caso e pedir que ele acrescente este produto em um eixo secundário, fazendo com que as escalas fiquem diferentes para esta situação e você consiga visualizar os dados de uma forma melhor. Porque quando nós temos uma quantidade ou um volume muito grande de informações e precisamos de plotar valores parciais e valores totais, é sempre recomendável que você utilize uma segunda escala de eixo para que você possa ver uma melhor visualização ou representação desses dados. Isso acontece muito na situação onde você tem quantidade aqui, percentual, por exemplo, de participação de mercado, do lado de cá. Existe sempre uma condição onde você pode estar fazendo uso disso. E um processo simples, botão direito do mouse, ele já lhe dá a alternativa lá para que você aplique, no caso do eixo da série que nós tínhamos selecionado aqui, que era os dados de totais, em que ele já apresente esta informação usando um eixo auxiliar e você consegue com isso uma melhor visualização dos seus dados. Aqui de tabela eu tenho um outro modelo de gráfico que nós podemos obter, que eu tenho as informações aqui de venda ano a ano em cada um dos respectivos trimestres, me mostrando essas totalizações aonde eu gostaria de resultados práticos para isso. E, novamente, dados selecionados, gráfico recomendado, e ele vai organizar um gráfico para mim mostrando, apresentando essas informações e já com as respectivas referências aqui. Ou então, a organização dessas informações e gráfico recomendado, ali disponibilizado, e ele me mostra, uma vez que é percentual em colunas separadas, não serve como pizza, porque eu tenho duas variáveis ali, o produto Excel e o produto Outlook, e ele já mostra essa disponibilização. E um detalhe para chamar a atenção de vocês, se quiserem voltar a fita só para conferir isso, voltar na gravação, para fazer a seleção dessas informações eu não indiquei o intervalo que eu queria. Eu simplesmente fui até uma célula qualquer dela e fiz a solicitação. Isso é uma outra característica. Quando os dados estão organizados em blocos ou tabelas, você não precisa vir selecionando tudo que você quer para isso. O Excel já expande a área automaticamente no momento da criação do gráfico para que você possa obter o resultado desejado. Ou então, organização e informação. Eu tenho diversas ocorrências aqui, eu gostaria de saber quantas vezes eu tenho, por exemplo, treinamento acontecendo, assim por diante. Eu não preciso de vir, separar essa lista, dizer que é uma lista única, pedir para fazer o Cont+C para ver quantas vezes cada um deles acontece, assim por diante. Basta que eu solicite inserir e um gráfico recomendado, onde ele já mostra para mim as informações através de uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico dizendo quanto cada um deles aconteceu e o gráfico já com as suas respectivas informações ali plotadas. Funcionalidades ou recursos em termos de gráficos dentro do Excel existem em uma quantidade muito grande em termos de trabalho. E voltando agora para as questões de como eu posso trabalhar com um gráfico customizado. Lembrando, aqui nós temos um exemplo de uma outra planilha muito parecida com aquela que nós havíamos visto anteriormente. Com os nossos dados eu gostaria de fazer um gráfico para cada um desses produtos que eu tenho relacionado aqui. Vendas, volume de vendas, eu tenho o total, e aqui ele tem dados acumulados, onde nós vamos utilizar para algumas outras condições. E aqui, aquele exemplo que nós havíamos comentado já com vocês. Eu não dei, naquele caso, maiores detalhes, mas como é que a gente consegue fazer um objeto, um elemento como esse? Posso solicitar aqui, isso daqui na verdade é um drop-down. Como é que eu disponibilizo esse drop-down? Existem duas diferentes formas. Ou eu posso customizar e solicitar que os objetos sejam colocados ali, ou eu peço, no caso aqui, na guia arquivo, em opções, em personalizar faixa de opções, que a guia desenvolvedor fique disponibilizada para eu poder trabalhar com ela. Eu ganho uma guia adicional aqui, e nessa guia adicional eu tenho o inserir. Aqui eu posso inserir controles de formulário ou controles ActiveX. Eu vou utilizar este aqui, que é a caixa de combinação, o drop-down, clico nele e desenho um aqui na tela. Está pronto. Ele está lá disponibilizado. Cliquei, tirei o foco do objeto. Se eu clicar aqui na seta, nada acontece porque ele ainda não foi atualizado.
Se eu pedir botão direito do mouse e pedir formatar controle, eu vou solicitar aqui o intervalo de entrada, aquela minha área chamada produtos. Vínculo de célula. Eu vou deixar numa célula visível para que você possa ver. Normalmente eu tenho por hábito deixar numa célula escondida atrás do objeto para que aquele número sendo alterado não seja visualizado pelo usuário da ferramenta, mas vou deixar ele só aqui disponibilizado aqui em cima para que a gente possa ver. E quantas linhas eu quero que seja visualizado de cada vez? 4. Um efeito de sombreamento 3D, um pequeno detalhe ali e está pronto. Ao clicar aqui eu vou solicitar e ele já me mostra a lista porque é a lista de produtos. Se eu selecionar junta, ele está me fazendo indicativo que disponibilizou o produto junta dessa lista. Vamos descer um pouco com o objeto aqui, só para que a gente possa visualizar o que está sendo indicado aqui. Ó. Ele trouxe para mim aqui o número 7. Se eu clicar agora em pistão, número 6. Se eu clicar no primeiro produto da lista, rodas, ele vai colocar o número 1. Se eu clicar no terceiro, que é escapamento, ele está me trazendo qual é o número do produto da lista que está sendo utilizado para isso. Que lista é essa? É a lista que ele está pegando e que está disponibilizada aqui e que se chama produtos. Dúvidas? Vamos até fórmulas, gerenciador de nomes e aqui nós vamos procurar pelo nome produtos. Está aqui e eu tenho a função desloque sendo disponibilizada. Um clique aqui, ele está me indicando através da seleção aqui qual é o intervalo que eu tenho disponibilizado para isso. E de novo, o mesmo truque que foi feito lá anteriormente, né? Eu posso voltar aqui e fazer o indicativo de um outro trabalho que a gente, ou um outro produto que nós pretendemos acrescentar nele aqui. 20, 25, arrasto para o lado, somatória, está pronto. Você vê aqui em apresentação, eu vou buscar o último produto que é pneu. Ele está ali presente. Como está presente aqui também nessa lista, que é o número 9 aqui relacionado. Lembrando, as informações de gráfico, não é que o gráfico seja dinâmico ou suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Ele consegue fazer isso porque as informações que estão aqui nesse intervalo é que estão sendo alteradas de modo automático, ok? Se nós formos buscar aqui, nós estamos usando a função desloque diretamente aqui nesta condição. Por quê? Eu estou pedindo que ele busque a referência da célula estoque B2 e apresentação E3, que é o resultado de onde ele está colocando a informação deste drop-down aqui, é o número de linhas que ele tem que descer a partir da célula B2 para capturar a informação desejada e disponibilizar esse dado na tabela e, consequentemente, no gráfico. Lembrando, no caso aqui, a célula B2 está aqui, eu estou pedindo que ele se desloque 3 para baixo, essa célula que ele está vindo buscar para que possa ser plotada ali. Isso aqui é uma forma bastante prática e simples de você organizar um modelo de apresentação que, com um único gráfico disponibilizado, você pode mostrar quantos produtos você quiser. Ou então, até mesmo o exemplo deste caso aqui. Você pode comparar qualquer produto contra qualquer produto. Esta planilha aqui é muito parecida com a planilha de apresentação. A única coisa é que nós duplicamos a estrutura de seleção de produto. Colocamos um segundo drop-down, disponibilizamos esta informação aqui nesta segunda linha e agora você pode comparar quem você quiser contra quem você quiser nesta condição. No caso de pistão contra pneu ou cabo de vela contra pneu. Ele já lhe mostra isso nessa disposição de gráfico. No gráfico aqui, indicando o percentual de total de participação de vendas de cada um dos produtos neste período, indicando que pneu tem 40%, cabo de vela tem 60% nessa condição, ou na condição do plot da plotagem de mini gráfico que foi disponibilizada para você aqui em cada uma dessas células. Lembrando, isso é um mini gráfico que está disponibilizado em cada um desses objetos aqui
para que você possa visualizar as informações de uma forma mais completa. Estamos aqui utilizando recursos e combinações dessas informações para que você possa apresentar os seus dados de uma forma mais eficiente. Assim como, de novo, com a utilização do recurso da função desloc, nós podemos organizar este gráfico e dizer para ele quantos meses você quer visualizar, utilizando uma barra de rolagem. Essa barra de rolagem, botão direito do mouse sobre ela, formatar controle, nós podemos visualizar que o valor mínimo dela é 1, o valor máximo 12, que é exatamente o número de meses que eu tenho disponibilizado aqui nessa estrutura. E quanto ele anda e aonde é colocado o resultado, na célula E2. Mas como é que ao mexer esta barra de rolagem que eu tenho disponibilizado aqui, o gráfico também se altera? Porque se eu fizer a solicitação, botão direito do mouse, e fizer o indicativo de selecionar dados, eu estou utilizando, no caso do gráfico aqui, o intervalo chamado valor. E que se eu editar esse intervalo chamado valor, ele está aqui apresentado, ó, gráficos.xlsx, valor. Esta informação valor é também um range dinâmico. Vamos verificar. Cancelar. Eu clico fora do gráfico para eu poder ter acesso novamente à barra de fórmulas, gerenciador de nomes, e eu vou buscar o intervalo chamado valor. Tenho ele aqui pronto, aonde ele busca esta informação para mim e fazendo indicativo do que eu desejo localizar. A informação é alterada em função justamente do quê? Do indicativo do número de meses que eu quero visualizar com a barra. Então, é a barra que me faz esse indicativo. Ao fazer essa alteração, ele altera esse número que, consequentemente, altera o intervalo. Volto a frisar, estamos buscando e mesclando recursos que o Excel nos disponibiliza para que você possa montar e organizar esse tipo de trabalho.